Bom, a gente já viu como é que o potencial vetor gerado pelo campo magnético dentro de um solenoide afeta as energias de um elétron que está fora do solenoide, né? E aí a gente viu que isso leva a umas oscilações de energia à medida que o fluxo magnético vai aumentando, né? À medida que o fluxo magnético vai aumentando, você vai tendo energias que oscilam, e que são tipo níveis de energia que são parabólicos com o campo, que cada parábola dessa tem um vértice deslocado para cada valor n que eu escolhi lá. Esse n, inclusive, ele é o índice que multiplica a coordenada angular na solução da minha equação de Schrödinger que a gente resolveu, né? E aí esse n, então, ele é como se fosse um momento angular da partícula que está nesse sistema, né? Então eu tenho índices de momento angular diferentes, dando energias diferentes, e essas energias são parabólicas com o campo, etc, né? Então essas são as chamadas oscilações de Aharonov-Bohm, mas ainda não está tão claro assim o que é que essas oscilações, a relação dessas oscilações com a fase de Aharonov-Bohm, que é o tema principal dessa aula, né? Então eu agora vou fazer um problema que realmente você vai ver qual é essa fase de Aharonov-Bohm, que é uma fase que aparece lá na função de onda de um elétron ao redor do solenoide. Então como é que a gente vai fazer isso? Então vamos só lembrar aqui como é o problema. Você tem um solenoide, né? Você agora tem esse solenoide aqui e um elétron está passando pelo lado de fora do solenoide. Então ele está fazendo um movimento por aqui, não é isso? E aí agora a gente vai pensar não só num elétron que está circulando aqui, mas num feixe de elétrons que tenta passar por esse sistema aqui por fora e por aqui também, certo? Aqui pelo outro lado e por esse lado aqui. E aí esse feixe de elétrons vai se encontrar novamente aqui nesse outro ponto, né? Então, o que é que pode acontecer com a função de onda dos elétrons que passaram por aqui e por aqui, né? Então, ó, a gente vai ver que eles devem obedecer à equação de Schrödinger, né? Então, eles obedecem a uma coisa do tipo 1 sobre 2m, aqui P menos Q vezes A ao quadrado. Vou colocar também um possível potencial que esse elétron obedece, aqui ele está submetido a esse potencial, né? E aqui eu vou botar uma função psi, e essa daqui é a psi maiúsculo mesmo, é a função de onda completa, com tempo e tudo. E aqui a minha equação de Schrödinger é dependente do tempo. E aí, a ideia legal aqui é que você tem uma ferramenta matemática que é uma transformação nessa equação para poder você tentar eliminar esse potencial vetor na equação. Como é que eu conseguiria fazer isso? Eu vou mostrar aqui que se você conseguisse trocar a sua função de onda por uma coisa desse tipo, é elevado a IG vezes psi', contanto que esse G tenha que ser escrito dessa forma, né? Q sobre H cortado, integral de um ponto de origem até um ponto R, certo? E aqui você coloca AR', DR', certo? E aqui você tem então um potencial vetor, e esse potencial vetor tem que ser esse mesmo potencial vetor aqui, certo? É o potencial vetor gerado mesmo pelo campo magnético aqui do solenoide. Se você fizer isso, a gente vai mostrar aqui que a equação de Schrödinger vai ficar mais limpa, ela vai perder esse termo aqui de potencial vetor. E aí você vai ter uma nova equação de Schrödinger que é para a função psi'. Então vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Para demonstrar isso, como esse termo de momentum ele é um termo que é menos IH cortado nabla, então o que vai ser mais importante aqui para começar vai ser eu ver como é que o nabla atua sobre um psi se o psi tiver esse formato, né? Então, para começar aqui eu tenho nabla psi, isso aqui deveria ser então gradiente do psi, ele vai ser o gradiente dessa expressão aqui, escalar vezes o psi, né? E depois eu vou tirar o nabla e vou operar só sobre o psi', né? Então, quando eu fizer com o primeiro termo, vai continuar uma exponencial, que é como se fosse a derivada da exponencial, né? Vai sair um termo i e vai terminar aqui com um gradiente de g. Mas lembrem que gradiente de g é uma derivada desse potencial vetor que está sendo integrado aqui, né? Então isso aqui vai acabar sendo o próprio potencial vetor, né? Vai ter um Q sobre H cortado aqui ainda. E eu vou ter o próprio potencial vetor aqui, né? E aí aqui eu vou ter um psi', porque o gradiente operou só sobre a exponencial e o g, né? Pronto, esse é o primeiro termo. E eu vou ter ainda um outro termo que é e elevado a ig
E aí agora o gradiente está operando só sobre o psi'. Então eu tenho aqui só gradiente de psi'. Então é isso, né? Aí agora você vê que aqui já está começando a aparecer uma coisa parecida com o que está aqui, mas você vê que isso aqui está ao quadrado, né? Então, lembre que esse termo que está aqui, ó, é elevado a ig vezes o psi. Isso aqui é o psi', né? Lembre que é elevado a ig vezes o psi'. Isso aqui é a própria definição do meu psi, né? Então eu poderia, inclusive, colocar isso aqui para o outro lado e dizer que nabla menos IQ sobre H cortado, operando sobre o psi. Isso aqui é o IQ vezes A, né? Isso aqui eu passei tudo aqui para o outro lado. Isso aqui vai ser igual a E elevado a IG gradiente do psi'. E aí eu poderia ainda tirar esse H cortado daqui, né? Ó, colocar esse H cortado em evidência. Aí esse H cortado apareceria aqui. Eu coloco o I em evidência também, né? Aí aparece um I bem aqui. Aí eu poderia colocar um I aqui, né? Menos I aqui, não é isso? E aí, se eu fizer isso, eu agora tenho... Vamos ver se está tudo certo aqui, né? Quando eu multiplicar esse I aqui, eu vou ter o termo positivo de nabla, né? Acho que está tudo ok, né? Pronto, se você fizer isso, ó, menos IH cortado nabla, isso aqui é o próprio P, né? Então, olha só, aqui eu já consegui fazer uma coisa que é um bom caminho já aqui para eu eliminar alguns termos na equação de Schrödinger. Eu acabei de descobrir que P menos Q vezes A sobre o psi, se o psi for escrito daquela forma, eu posso escrever isso tudo simplesmente como H cortado sobre I é elevado a IG e o gradiente desse meu psi', que é a minha nova função aqui, né? Pronto. Eu agora vou até guardar esse resultado, eu vou agora fazer a mesma conta, porque aqui eu não tenho só uma vez o P menos QA, né? Eu tenho ele vezes ele mesmo, então eu vou ter que fazer essa operação aqui novamente. Vamos lá, fazer a operação novamente. Você vai ter agora, o que eu quero saber agora é quanto é P menos Q vezes A operando sobre P menos Q vezes A vezes o psi, né? Que isso é o que realmente aparece lá na equação de Schrödinger, né? Isso aqui seria o próprio P menos Q vezes A ao quadrado vezes o psi, é isso? E aí quando eu fizer isso aqui, então eu poderia escrever isso como P menos Q vezes A. E esse termo todo aqui eu já sei quanto é H cortado sobre I, é elevado a IG e gradiente de psi'. Mas eu posso ainda pegar esse termo todo aqui e fazer primeiro só a operação em P, né? Então vamos fazer só essa operação em P. P é menos I, H cortado, gradiente dessa coisa toda, né? Então vamos passar o H cortado sobre I, né? E aí, gradiente disso aqui tudo. Essa operação aqui do gradiente, a gente já fez uma parecida aqui. Então, eu vou só repetir aqui mais rápido, certo? Primeiro, eu vou tirar aqui um gradiente desse primeiro termo. Eu vou ter E elevado a IG, vai sair um termo I. Gradiente do termo G, vai sair só um A, Q sobre H cortado, não é isso? E aí, eu termino ainda com a função que está multiplicada aqui, que no final das contas é só um gradiente de psi', né? Então aqui eu tenho um produto escalar e esse daqui é o P operando sobre isso aqui. Ainda tem mais um termo, né? Tem ainda um outro termo que é mais o E elevado, o H cortado sobre I. Esse termo aqui, o H cortado sobre I, eu já tenho evidência, né? Então eu vou colocar só E elevado a IG. E agora o gradiente, o divergente do gradiente de psi, que vai ser laplaciano de psi', né? Pronto, isso tudo aqui é só o P operando sobre isso aqui tudo, não é isso? Então tá aqui o IH cortado tá aqui, aí eu opero primeiro nesse e depois gradiente de psi, que é o que sobrou aqui. Depois eu boto a própria função vezes o laplaciano do psi, né? E aí tem um outro termo que é menos que H cortado sobre I vezes A. É isso, ó, Q, H cortado sobre I vezes A, vezes E elevado a IG, vezes o... Vamos colocar esse termo aqui embaixo, para ficar mais... ter mais espaço. Q, A, H cortado sobre I, E elevado a IG, gradiente do psi'.
esse daqui é o meu novo termo aqui. Agora, ó, vejam que quando eu fizer isso daqui, eu vou cancelar esse i com esse i, vai sobrar um i bem aqui, é isso? Ou eu poderia, talvez, aqui eu pensar em i vezes i dá menos 1, com esse menos aqui dá mais, não é isso? Esse termo que está aparecendo aqui, ó, esse h cortado cancela com esse, e aí o termo que está aparecendo aqui vai ser exatamente esse, só que com sinal oposto. Então isso aqui vai cancelar esse, ó. Esse primeiro termo vai cancelar esse último. E aí no final das contas eu termino só com isso aqui. Isso é só o que sobra da minha operação. Então essa operação inteira aqui em cima tem que me dar simplesmente... vamos aqui já escrever tudo aqui embaixo. Essa minha operação inteira aí em cima, que é o mesmo que P menos Q a psi quadrado, tem que me dar simplesmente esse termo que está aqui, ó. O i cancela com i, h cortado ao quadrado, e elevado a ig nabla 2 de psi'. É isso? Pronto. E daí? E daí que agora eu vou conseguir encontrar o que eu estava procurando, que é simplificar a equação de Schrödinger. Porque na minha equação de Schrödinger, o que eu tinha antes era 1 sobre 2m p menos q vezes a vezes o psi mais v psi é igual a i h cortado d dt de psi. Não é isso? Mas minha equação de Schrödinger agora, isso aqui é o quadrado. Minha equação de Schrödinger agora pode ser escrita assim, né? Essa operação seria menos h cortado ao quadrado sobre 2m elevado a ig nabla 2 psi linha mais v elevado a ig psi linha e IH cortado, como isso aqui não depende do tempo, eu tenho elevado a IG ddt de psi linha, né? E aí eu posso simplesmente cancelar essas exponenciais, e o que eu tenho aqui é uma equação de Schrödinger simples, sem campo magnético nem nada. Agora, o que é que eu estou dizendo aqui? É que eu vou resolver a equação de Schrödinger para um problema sem campo, mas a função de onda de verdade é uma função de onda com E elevado a IG vezes o psi, que resolve a minha equação de Schrödinger original, né? Então, que resolve a minha equação de Schrödinger modificada, quer dizer. Então, isso que eu fiz aqui foi uma espécie de transformação de Gauge, transformação de calibre da equação de Schrödinger. Eu encontrei aqui uma equação de Schrödinger que ela está limpa, não tem um campo magnético aqui, aparente aqui dentro, mas, em compensação, eu tenho uma função de onda que se altera por uma fase. E aí, pronto, essa é a fase de Aharonov-Bohm, né? Essa foi a ideia do Yakir Aharonov quando fez o trabalho todo aqui e tal, né? Então, o que vai acontecer então vai ser isso. Você vai ter uma fase assim, você pode resolver o problema sem campo e botar a fase depois. Aí qual é a consequência disso? Por que esse trabalho do Aharonov foi tão popular? Foi porque agora, se você diz que existe uma fase dessa, essa é uma fase que você ganhou com a função de onda. Se você botar o módulo quadrado da função de onda, a fase some, então não era para ser uma coisa relevante. Mas, imagina de novo aqui esse problema que eu estou colocando aqui. Nesse problema, o elétron que andou por aqui, ele vai ter uma fase diferente do elétron que andou por aqui. Porque a escala dl, o A nesse meu problema aqui, ele é um A assim, né? Ó. Lembram que o A é φ, que é o fluxo magnético, sobre 2π vezes R. Isso é o A para fora do solenoide, né? 2π vezes o R, onde o elétron está, φ chapéu, não é isso? Então esse é um campo, esse é um potencial vetor que está assim, né? Ó. A coordenada está crescendo assim, né? Então ele está assim. Então ele sempre cresce nessa direção. Então se você fizer A escalar dr com o dr nessa direção ou na outra, você pode estar fazendo um A escalar dr ou menos A escalar... Ou assim, um valor vai ser o negativo do outro, né? Sempre vai ser A escalar dr, mas um vai estar numa direção e o outro vai estar em outra, né? Então quando você fizer essa operação, vamos supor que você andou só... Na coordenada φ, você andou só de 0 até π, certo? Então a coordenada φ que eu estou colocando aqui, ela vai de 0 até π. Eu quero saber quem é essa fase... Ela vai ser Q sobre H cortado, não é isso? Integral da origem até um R, não é isso? E aí eu tenho A escalar dr, né? Mas o que acontece é que, se eu vier por esse caminho, A e dr estão na mesma direção, e aí eu ganho um sinal de mais. Mas se eu vier por esse outro caminho, o A está assim, e o R está para o outro lado. Quando você fizer isso, você ganha um sinal de menos. Então, elétrons que passam por cima ou por baixo, ou por um lado ou pelo outro do solenoide, vão ganhar fases com sinais opostos. Então, se essa fase fosse zero, seria uma coisa legal, né? Então vamos ver se ela é zero, mas eu acredito que não vai ser, né? Vamos botar aqui mais ou menos,
Q sobre H cortado, aí esse A é φ, tudo aqui é tudo constante com relação à coordenada do R, que é simplesmente a coordenada angular. Então aqui vai ter um R, aí quem é o dr aqui, que é o caminho que eu estou seguindo, é um R de φ, né? Então eu boto um R aqui para fora, integrar de 0 até um θ final, esse θ final é π, né? Π, e aí sobra só um dφ, aí eu cancelo isso aqui com esse, e no final das contas eu vou encontrar só π, cancela com esse outro π aqui, eu vou encontrar φ Q sobre 2H cortado. Essa é a fase que eu encontro, né? E aí minha resposta, inclusive, ela é positiva ou negativa, é mais ou menos φ Q sobre 2H cortado, dependendo de que caminho você pegou. Então o que eu estou dizendo até é que elétrons passando por aqui, eles têm uma diferença de fase de Qφ sobre 2H cortado menos Qφ sobre 2H cortado. Então a diferença de fase, eu posso até ainda dizer que eu tenho uma diferença de fase que é, vamos colocar aqui um ΔG, diferença de fase, que seria Qφ sobre H cortado. E aí, se esse valor aqui você atingir, é uma fase, né? Então, se você atingir um múltiplo de π, ou de 2π, etc., você pode ter interferências construtivas ou destrutivas. E aí você veria, então, aqui do outro lado, a função de onda do elétron sumindo ou não. Como é que as pessoas realmente verificaram isso na literatura? Se você colocar aqui um feixe de elétrons para passar por um solenoide muito fino, você já tem um padrão de difração aqui do outro lado, né? Você tem franjas claras e escuras. O que foi verificado, então, é que se você ficar aumentando a corrente do solenoide, você aumenta o campo. Aumentando o campo, você muda o B que gera esse fluxo. Mudando o fluxo, você faz com que isso aqui mude. E aí, por isso, você vê as franjas de difração no anteparo aqui do outro lado mudando. E o que é uma coisa normal, né? O elétron nem passou pelo solenoide. Como é que as franjas de difração que tem ali naquele plano estão se alterando, né? Elas estão se alterando justamente porque essa fase, ela vem de um A que não deveria ter um sentido físico, mas dentro da própria equação, o que está influenciando é o fluxo magnético. O fluxo magnético tem um sentido físico mesmo. Sentido físico eu estou dizendo no fato de que você pode mensurar aquilo, né? Você pode mensurar um fluxo magnético. Mas você está dando agora uma conexão entre o potencial vetor e o fluxo magnético, e entre o fluxo magnético e uma fase. E aí isso aqui, então, foi o que gerou toda a ideia da fase de Aharonov-Bohm e do efeito Aharonov-Bohm nas transmissões de elétrons, né? Então, o que é o efeito Aharonov-Bohm sem ser o de oscilações de energia? Existe um outro efeito de Aharonov-Bohm, que é o de oscilações de transmissão. Então, são oscilações de Aharonov-Bohm na probabilidade de achar a função de onda não nula aqui do outro lado. Se você vai aumentando o campo, periodicamente você vai fazendo com que essa fase acerte 2π, acerte π, aí as interferências vão sendo destrutivas, não é isso? E aí depois você tem uma interferência construtiva, destrutiva, construtiva, e aí no final das contas você vê uma oscilação de transmissão por causa disso, né? Agora, para encerrar, o que seria uma coisa interessante era se eu conseguisse provar que essa fase que eu estou colocando aqui é uma coisa diferente da fase que o Barry descobriu, né? Porque no final das contas aqui, o que é que eu estou dizendo? Eu poderia dizer que essa partícula que está aqui, ela passou por uma situação em que o campo magnético, ou o potencial vetor no qual ela está ao qual ela está submetido, ele se alterou com o tempo. E aí por isso gerou uma fase. Sim, eu já sabia que se você fizesse uma coisa dessa, ia gerar uma fase. É a fase de Barry, né? Essa era a fase de Barry, não era justamente uma coisa assim? Eu tenho um parâmetro que está se alterando no espaço, ou que está se alterando no tempo, e aí por causa dessa alteração de parâmetro eu tenho uma fase, e essa fase vai ser a tal fase de Barry, né? Se eu puder provar que a fase de Barry nesse problema é uma coisa diferente, aí você tem dois fenômenos diferentes, mas o que a gente vai mostrar aqui é que não. Na verdade, o que o Barry descobriu é praticamente o que o Aharonov descobriu no caso particular de um campo magnético. O Barry simplesmente generalizou o problema, certo? Então, como é que eu sei que fase de Barry e fase de Aharonov-Bohm são a mesma coisa? É pelo seguinte, imagine que você agora, o que é que você acabou de descobrir? É que você tem um hamiltoniano de um sistema que é 1 sobre 2m, e aí você tem P menos A, eu vou chamar esse A aqui, esse A é o campo magnético, o potencial vetor de verdade, porque eu estou chamando ele de A'. Ele não é o potencial vetor da ideia de Barry, certo? Então isso aqui mais V, psi,
é igual a I, H cortado, D, dt de psi, não é isso? Então, ó, com esse potencial vetor, eu acabei de mostrar que eu sou capaz de resolver esse problema, e isso é uma coisa que é um problema de matemática mesmo, né? Eu sempre posso resolver esse problema assim, eu posso dizer que eu agora quero ver autoestados desse problema, então não vou nem escrever assim, eu quero ver as autofunções desse sistema. Psi n é igual a 1E, psi n aqui, e aí eu vou dizer que esses psi n's eu sempre posso escrever como E elevado a IG psi n', não é isso? E aí agora como é que eu vou definir meu sistema agora? Aí o que eu, sim, só para completar a frase que eu estava falando, o que é que eu descobri? Eu descobri que eu posso resolver isso aqui matematicamente botando uma fase assim. O que eu quero saber é se essa fase é diferente da fase de Berry, para ver se esse fenômeno é uma coisa diferente ou não, né? Mas então, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma coordenada radial aqui, a partir daqui, e aí eu vou dizer que, na verdade, vamos aproveitar essa trajetória aqui, na verdade o que eu tenho era uma caixinha, onde o elétron estava preso nessa caixinha, ele está num autoestado desse espaço que está dentro dessa caixinha aqui. Aqui tem um potencial confinante para o elétron, certo? E aí, isso aqui eu tenho uma coordenada R, que define o centro da caixa, certo? Então aqui está a caixa onde o elétron vai estar preso dentro. E dentro disso aqui, eu tenho um potencial que é um V de Rzinho menos Rzão. Esse potencial, esse Rzinho, essa coordenada que está aqui, ela define a posição de um elétron relativa à posição do centro da caixa, certo? E aí, com isso, eu estou dizendo que esse elétron está aqui preso, ele está sentindo que está aqui confinado nessa região do espaço. E agora, na minha ideia de Berry, para esse problema, o que eu tenho é que o espaço ao redor dele está variando, né? Eu não estou mais dizendo que o elétron está atravessando aqui, eu estou dizendo que o elétron está preso aqui dentro dessa caixinha, isso aqui é o universo dele, e o espaço ao redor dele está variando. Esse espaço ao redor dele está variando, isso vai entrar na equação de Schrödinger como um potencial que vai variar com o tempo. Apesar de que o tempo aqui não vai ser tão importante, porque lembram que na fase de Berry, o que eu tinha na fase de Berry era I integral de um A escalar dr, e aí esse A que eu estou chamando aqui não é o potencial vetor ainda do campo magnético, ele é um potencial vetor que eu inventei. Lembra na ideia do Berry que era esse potencial vetor era um psi n do nésimo autoestado gradiente em R do psi n, né? Aqui, convenientemente, eu chamei isso aqui já de R, porque ó, o que está sendo alterado nesse meu problema, no ponto de vista da teoria de Berry, da ideia de Berry, é que eu tenho uma coordenada do centro dessa caixa que está se alterando, e aí eu tenho um potencial vetor do campo magnético que eu chamei de A', né? Ó, eu tenho uma A', esse A' é φ sobre 2π vezes o R, né? Isso, vezes um φ chapéu. Esse φ chapéu aqui ele vai dar a posição desse R aqui, e esse Rzão aqui vai dar o módulo dele, não é isso? E aí o que está acontecendo agora então vai ser que eu vou ter que ver se o potencial vetor da fase de Berry é o mesmo potencial vetor do campo magnético, ou se de alguma forma o gama é igual ao G. Se eles forem diferentes, a fase de Berry é uma nova ideia na física. Se não, a fase de Berry é simplesmente um caso mais geral da fase de Aharonov-Bohm, né? Então, ó, como é que eu calculo essa fase de Berry? Então, eu pego o parâmetro que está variando. O parâmetro que está variando é esse Rzão, né? E aí, vamos fazer isso aqui na equação de Schrödinger. Eu vou apagar aqui para a gente acompanhar a conta. Então, agora, vamos ver aqui quem deveria ser o potencial vetor de Berry. Esse potencial vetor de Berry deveria ser I psi n gradiente em R de psi n, não é isso? Gradiente em R do psi n. Esse gradiente em R do psi n eu deveria operar primeiro aqui e depois no psi n, né? Então eu já fiz essa conta antes, eu vou só repetir aqui rapidamente qual é a resposta. Isso aqui eu vou ter, quando eu operar sobre o G, eu tenho o próprio A na posição R. Aí agora, ó, quem é esse G que está aqui? Esse G é o que matematicamente tem que descrever esse A' aqui. Então esse A aqui é o A', certo? Pronto. Aí eu tenho um A' aqui, H cortado, Q. Então aqui esse Q aqui, lembram? Vamos só botar o G aqui para a gente ir acompanhando. Q sobre H cortado, integral do A', escalar dr', né?
E aí aqui eu vou botar de uma origem até o Rzão, né? Pronto. Aí então aqui eu vou encontrar uma coisa assim, né? E vai ter um outro termo que é mais E elevado a IG e o gradiente em R do psi linha de N, né? E aí lembra que esse psi linha de N é uma função de R e Rzão, né? É uma função dessa coordenada relativa aqui. Esse é o gradiente. Aí agora, quando eu fizer psi n escalar gradiente em R de psi n, o que eu vou ter vai ser... aqui eu tenho ainda um psi n linha aqui, né? Então, ó, quando eu fizer essa operação aqui, agora eu vou ter integral do E elevado a... Aqui é um Bra, né? Então vai ser menos IG. E aí, menos I. Vamos colocar aqui ainda também um psi linha de R menos Rzão. Asterisco aqui, né? Porque ele está conjugado. E aí eu tenho um termo menos IA sobre H cortado, Q, psi N linha, né? E aí todo esse outro termo aqui, que é mais... Aqui também está faltando uma exponencial, né? Menos I elevado a IG aqui. Aqui tem um E elevado a IG positivo, ainda, né? E aqui eu tenho um outro termo que é mais E elevado a IG e o gradiente do psi linha, né? Vou omitir aqui as coordenadas aqui só por conveniência, certo? Então pronto, e isso daqui vai ter um termo, vai ser um termo com uma integral com D3R aqui, né? O DR, vamos colocar aqui DR assim, né? Pronto. Quando eu fizer esse termo com esse aqui, as exponenciais vão se cancelar, né? As exponenciais aqui se cancelam. Esse termo aqui, integral de psi linha com psi linha asterisco com psi linha, isso aqui é a própria normalização, é para ser só uma constante. E aí, então, essa conta toda aqui, eu vou só escrever a resposta dela aqui no final. Eu vou encontrar aqui, só que vamos colocar a resposta disso aqui. Psi n gradiente em R de psi n deveria ser, então, menos I A sobre H cortado Q psi n, ou psi linha n e o psi n já se cancelaram aqui, né? E aí esse aqui é o A', né? Lembrem que esse é o A', é realmente o campo, o potencial vetor que realmente descreve o campo nesse problema. E tem um outro termo que é o mais... Aí essa exponencial cancela com essa aqui também, né? Ó. Então você vai ter um termo que é integral de psi linha nabla psi, certo? E aqui em dr. Agora o problema é que esse termo que está bem aqui, ele é basicamente valor médio do momento. E valor médio do momento é zero, né? Porque esse é um sistema confinado, né? Então você tem um elétron numa caixa, valor médio do momento vai ser nulo. Então o que vai sobrar é que esse braquete, ele é o próprio menos I a linha Q sobre H cortado. Mas esse braquete, na teoria de Berry, ele é o potencial vetor entre aspas do Berry, certo? Então o potencial vetor do Berry, eu estou dizendo que ele deveria ser um I psi n gradiente em R de psi n. Isso aqui deveria ser, então, I vezes o menos I que está aqui, a linha Q sobre H cortado. Então, ó, quando esses dois termos aqui, quando se multiplicarem, vão cancelar, né? E aí, o que é que eu provei? Eu provei que o potencial vetor do Berry é basicamente o potencial vetor de verdade desse problema, Q sobre H cortado. E aí, o que é que eu estou mostrando também com isso? Que o G, que é a fase de Aharonov-Bohm, que é Q sobre H cortado integral do potencial vetor de verdade dr, né? Na verdade, eu poderia colocar aqui um H cortado aqui para cima, um Q para cá, e eu ia dizer que o G, então, eu ia cancelar o H cortado e o Q aqui, eu posso dizer que ele é uma integral de A escalar dr. E aí, no final das contas, então, isso daqui é o próprio gama, né? Porque esse A aqui, ele não é mais o de Aharonov-Bohm, esse aqui é o A do Berry. Então, esse aqui é o próprio gama. Então, com isso tudo que eu estou fazendo aqui,
eu estou provando que o G que o Aharonov e o Bohm colocaram para esse problema do solenoide especificamente, ele na verdade é um caso particular do gama. Porque eu fiz essa conta aqui, que é a conta da fase de Berry, que é πn, gradiente de πn. Nessa conta, o potencial vetor que eu encontrei, entre aspas, ele é o próprio potencial vetor de Aharonov e Bohm, né? Então, com isso, eu estou mostrando que fase de Aharonov-Bohm e fase de Berry são simplesmente duas formas de ver um mesmo problema, certo? E, na verdade, existe até mais outro tipo de fase ainda que você pode associar com isso, que é a que chama de fase de Peierls. Se você olhar em problemas de método tight binding em estado sólido, você vai ver que existem, por exemplo, as pessoas têm uma ideia de colocar, por exemplo, se eu colocar aqui só aqui um separadinho aqui para a gente ilustrar o que eu vou falar aqui. Se você coloca uma rede de átomos e aí você quer descrever essa rede de átomos em uma abordagem dessas que chamam de método tight binding, que é tipo você colocar sítios atômicos, colocar funções de onda para partículas nesses sítios atômicos, e você quiser fazer a descrição de um elétron passando de um átomo para o outro, você vai dizer que existe uma energia associada a isso que chama de hopping. E aí, como é que você coloca um campo magnético nesse modelo? É só você botar uma fase que é um E elevado a IG, com o G definido exatamente dessa forma que está aqui, que é a integral do A escalar dr. Então, isso aqui, essa fase aqui é que chama de fase de Peierls, que você coloca num modelo tight binding. Ele também tem uma relação estreita com a ideia do Aharonov-Bohm e com a ideia do Michael Berry. Então, é isso.